gente, boa tarde para mim, boa noite para vocês, ou bom dia, ou boa tarde também, ou seja o horário que vocês estejam assistindo. Hoje eu vim trazer um vídeo falando sobre os livros que eu já li este ano. Já de início de conversa, confesso, admito que são poucos livros, mas em minha defesa, eu estava um pouquinho viciado no celular, então eu fui deixando o livro um pouco pro lado, entendeu? A literatura um pouco pro lado, e eu li um livro que durante esse primeiro semestre, né, ele me deu uma leve ressaca literária, né, assim que se chamam, que eu não consegui continuar, porque eu achei ele bem chato, bem chatinho assim, na metade do livro, mas depois ele voltou a ficar mais divertido, leitura. E para dar início a essa sequência de livros que eu iria apresentar, né, eu vou começar com o primeiro livro que eu li esse ano. Eu li porque, obviamente, alguns meses atrás, alguns meses antes de comprar esse livro, tinha lançado o filme, perdão, tinha lançado o filme, então eu fiquei interessado em querer saber mais, né? Porque sabemos que no livro falam mais sobre, né? Eles botam coisas que muitas das vezes são retiradas do filme, até porque talvez o filme fica muito grande. E realmente o filme ficou grande. Então se tivesse colocado mais coisa, ia ficar uma coisa meio complicada. E esse livro é nada mais nada menos que Ainda Estou Aqui. O livro Ainda Estou Aqui é um livro espetacular. Eu super indico, super recomendo, porque nele apresentou coisas que não estavam no filme. E uma das coisas que mais me tocou aqui foi quando o Marcelo comentou que o pai estava ele comentou por parte, né? Porque ele ficou sabendo disso através de outras pessoas. Mas ele comentou que o pai estava na prisão lá da ditadura, né? E nisso os militares colocavam o som Jesus Cristo de Roberto Carlos, sabe? Jesus Cristo, eu estou aqui. Então, essa mesma. E eu fiquei muito chocado, eu fiquei sentido mesmo, tanto que depois que eu fiquei sabendo disso, às vezes que tocavam essa música no rádio, porque minha mãe tem essa música no pendrive dela que conecta no rádio do carro. Então, quando tocava, eu ficava, troca agora, porque eu não tenho capacidade de ouvir, porque eu ficava imaginando, imagina só, você tá no ápice da sua tortura e coloca uma música dessa, entendeu? Porque é uma música linda, sabe? É uma música que tem uma certa conexão, aí eles vão e colocam essa música pra abafar o barulho, o grito das pessoas. É surreal. Aí eu fiquei meio tocado. Fora as outras milhares de outras coisas que são comentadas aqui e não no filme, né? Então eu acho que vale muito a pena ler. Vale a pena primeiro esse é uma coisa bem bacana, porque eu acho que valeu mais a pena eu ter visto o filme primeiro do que eu ter lido o livro primeiro. Porque no livro apresenta outras coisas, sabe? Apresenta as coisas que não apresentaram no filme. Então, eu ter visto o filme primeiro, assim, sabe? A primeira impressão, e depois lido o livro, eu fiquei refletindo, fiquei revendo a cena na minha cabeça quando eu passava, porque tem muitas coisas que se encaixam com o filme. Não digo se encaixam, tem muitas coisas que estão no filme que realmente estão escritas, então fica fácil de você fazer uma lembrança, né? Ter uma lembrança do que se passou no filme. Sem falar que depois eu fui assistir de novo, pela segunda vez. Aí eu já fiquei assim, caraca, isso daí. Aí quando eu assisti de novo, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer em cada cena. Mas aí ao invés de eu ficar surpreso, eu fiquei prestando atenção mais na atuação, na fala, no roteiro, no impacto da cena, sabe? Fiquei lembrando de coisas do livro, aí foi muito mais divertido. Então é isso, eu recomendo super esse livro. O próximo livro eu acho que vai fazer mais sentido para quem segue a doutrina espírita como eu, né?
que é Animais Nossos Irmãos, do Eurípides School. É muito bacana esse livro, é muito interessante. Fala justamente sobre o reino animal em geral, sabe? Do início, lá da pré-história, até os dias atuais. Também fala sobre as almas, o perispírito desses animais, né? A questão da evolução. Eu ainda não entendi direito, eu pretendo me aprofundar mais sobre a questão da evolução dos animais, porque aqui fala, mas a forma como falou aqui me deixou em dúvidas ainda, porque fala sobre a questão de que os animais evoluem e conforme vai, tipo assim, vai vivendo, ele pode até chegar a ser um humano um dia. Eu não sei se foi isso que eu entendi, mas é uma coisa que vale a pena eu me aprofundar mais um pouquinho, né? Mas é um livro muito bacana, tem estudos muito interessantes, bibliografias muito interessantes, e eu acho que isso vale super a pena ler. Esse autor ele explica tudo bem direitinho. Aqui ó, também tem a sinopse dele, então eu não vou falar não, entendeu? Porque eu pretendo fazer vídeos tipo assim, falando especificamente do livro, entendeu? Falar assim, talvez spoilers, O outro livro é Homossexualidade sobre a ótica do espírito imortal. Esse foi o livro que me deu uma ressaquinha literária, porque chegou um momento que eu fiquei, ai meu Deus do céu, não aguento mais ler esse livro, porque tem muita coisa aqui que eu já sei, sabe? Porque será, né? Aí eu já fiquei, nossa senhora, eu tô lendo coisas que eu já sei, não faz muita lógica. Então eu parei, aí eu fiquei no celular, né? Fiquei naquela coisa triste do celular. Aí não consegui voltar, fiquei no vício. Aí depois de um tempo eu tinha visto uma reportagem falando assim, ai, eu não me recordo de fato, o que a pessoa falou, mas é alguma coisa falando se o leitor não se interessou pelo livro, é para ele fechar o livro e ir para outro livro. Aí eu fiquei assim, entendeu? Fiquei pensativo. Aí logo após eu ter ouvido essa frase, eu procurei outros capítulos mais adiante do capítulo em que eu estava. Aí vi coisas mais interessantes, que eu fui, vou voltar a ler a partir desse capítulo. Então foi o que eu fiz. Eu voltei a ler a partir desse capítulo e fluiu numa boa, entendeu? Eu fui lendo, devorando o livro numa boa. Só o meio do livro que ficou, meu Deus do céu, acaba. Mas aí depois que eu pulei capítulos, foi ótimo. Então eu acho que é uma coisa que vale a pena. Se for um livro que não é uma história, que necessita ler todos os capítulos, eu acho que vale a pena você pular capítulo para poder você não ficar parado, entendeu? Porque às vezes é uma coisa que você já sabe, então não tem muita necessidade de você ler tão concentrado. Então foi isso que eu fiz. O quarto livro é Morri e Agora, da autora... os outros livros eu não cheguei a falar o autor. O primeiro livro é Ainda Estou Aqui, né? Como eu já falei. E o autor é Marcelo Paiva, filho do Rubens Paiva, a pessoa que foi assassinada pela ditadura. O segundo livro, eu falei o autor, né? Eurípides School. O terceiro livro, que é Homossexualidade, é Andrei Moreira. E esse daqui é Morri Agora, da Vera Lúcia, psicografada por... Não, foi psicografado por Vera Lúcia com o auxílio, a ajuda, não sei o que eu posso falar aqui, de Antônio Carlos e outros espíritos. Show de bola. Um livro muito bom, viu? Porque ele dá, pelo menos na minha doutrina, né, ele dá uma abertura assim, você fica... Se bem que eu tô, né, por dentro desde novinho, entendeu? Mas aí quando você vai se aprofundando mais, você vai lendo, você vai tendo um acesso, você fica mais assim, eu achei muito interessante vários relatos que ela trouxe junto com o Antônio Carlos e outros espíritos, né? Eu fiquei vendo a questão da passagem pro plano espiritual e também a questão de como as pessoas que após desencarnarem reagiram, como que as pessoas
souberam lidar com isso, então eu fiquei assim, digo, entendeu? É uma questão de aprendizado, sabe? Eu acho que tem certos livros que vale muito a pena você ler, que vira um aprendizado para você, sabe? Então, se você for uma pessoa que segue ou tem interesse em conhecer mais sobre a doutrina espírita, eu acho que vale a pena você ler esse livro e outros, que talvez eu deva apresentar aqui mais no final do ano, porque no final do ano eu penso fazer um livro que eu li no segundo semestre de 2025, porque esse daqui são livros que eu li no primeiro semestre, né? E por último, Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, livro maravilhoso, abre total nossa mente, abre nossa forma de pensar sobre determinados assuntos, sobre determinadas situações e determinadas vivências, né? Porque eu acho que esse livro serve para dar recapitulando, eu acho que esse livro é como se fosse uma agulha, que a partir do momento em que você lê, você vai estourando a bolha que você vive. Então, eu acho que vale muito a pena, porque ele é um livro de contos. Então, cada capítulo é contos diferentes, são contos diferentes. Então, quando eu comecei a ler, eu fiquei, será que isso realmente acontece, sabe? São coisas que, por eu não ter essa vivência, sabe, eu fico, não é possível. Entendeu? É um livro muito bacana e realmente são coisas que infelizmente acontecem, né? Muitas das vezes a gente tá vivendo a nossa vida e acha que a nossa vida é parecida com a dos outros e não é assim, né? Como eu já disse nos outros vídeos, as 24 horas do dia não são as mesmas para todos. Então, esse livro assim, é uma interrogação disso, sabe? É um pum, é a prova disso. Então eu acho que vale muito a pena ler, porque faz você desenvolver um certo senso crítico. Inclusive, se eu não me engano, eu peguei a indicação desse livro através de uma youtuber que ela recomendou 10 livros que desenvolvem o senso crítico. Na verdade, eu vi 2 vídeos. Eu não sei qual das duas que eu tinha visto esse livro. Então, mas do mesmo jeito, né? Vale muito a pena ler. E agora o livro que eu estou lendo agora, eu devo para apresentar só lá no final do ano. Mas o livro que eu estou lendo agora é Peles Negras e Máscaras Brancas. Olha, surreal! Que livro é esse? É outro livro que vale muito a pena ver se ler. Porque ele também dá uma abertura, sabe? Porque ele fala coisas que a gente não está acostumado a ler, não está acostumado a ouvir, né? Então quando você lê, você fica... Que absurdo é esse? Entendeu? Então, nossa senhora, gente, esse livro que eu estou lendo agora, que é Peles Negras e Máscaras Brancas, foi uma recomendação de uma professora do ensino médio. Ela me recomendou esse livro, se eu não me engano, no segundo ano, se não me falha a memória. Talvez tenha sido no primeiro ano, porque... Não, eu acho que foi no segundo ano mesmo. Porque, se não me engano, eu tive mais acesso às aulas dela no segundo ano, porque no primeiro ano eu não tive aula com ela. Mas, enfim, é outro livro que, quando você lê, é uma agulha que irá estourar a bolha em que você vive. Então eu acho que é um livro que vale muito a pena ser comprado para botar na sua biblioteca particular. E é isso, gente. Esses são os livros que eu já li. Foram poucos, né? Mas aí por conta da questão do celular, né? Que agora eu tô bem mais resolvido. Como não tenho mais rede social, então eu tô mais focado no que eu quero na vida. Então, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, um comentáriozinho, se vocês quiserem. Também se inscrevam, né, caso você seja novo. E até o próximo vídeo.